Salve. Bom, esse barulho aqui que vocês estão ouvindo é do ventilador que tá ligado, tá um calor imenso aqui. Mas aproveitar, né, que não dá pra dormir. Vamos trocar uma ideia aqui. Bom, daqui a pouco começa as eleições aí, né? As votações, né? O pessoal vai ser liberado aí pra votar. E vou aproveitar e vou deixar essas flexões aqui pra vocês. Presta atenção aí, você que diz que vai votar no Lula porque não gosta do Bolsonaro. Tá magoadinho com o Bolsonaro. Bolsonaro magoou seu coraçãozinho, te decepcionou. Bolsonaro não atendeu as expectativas que você criou na sua cabeça. Presta atenção. Eu vou votar no Lula pro Bolsonaro se ferrar, porque eu quero ver o Bolsonaro preso. Presta atenção no que eu vou falar aqui. Você sabia que se o Bolsonaro quiser, ele tem condições de sair do país? Sabia disso? Você vai votar no Lula por vingancinha do Bolsonaro? Tem certeza disso? Né? Você acha que o Bolsonaro, você acha que o Lula foi injustiçado, né? E agora você quer que o Lula ganhe e coloque o Bolsonaro na cadeia. É isso? É para isso que você quer votar no Lula? Ô, meu amigo. Bolsonaro tem dinheiro. A hora que ele quiser, ele sai do país. Se ele quiser pedir exílio em outro país, ele consegue. Mas e você? E você que quer votar em um ladrão? Ou melhor, você que quer votar em um cara descondenado? Né? No momento em que esse cara começar a afundar esse país, você tem dinheiro para sair fora do Brasil? Você tem dinheiro? Se você não tem, meu amigo, começa a pensar melhor. Né? Votar no Lula por birrinha do Bolsonaro, você não vai prejudicar o Bolsonaro em nada. Se essa é a sua intenção, se a sua intenção é votar no Lula para prejudicar o Bolsonaro, e só pode ser isso, porque comer picanha você não vai. Ou você acha que o Lula vai criar o Bolsa Picanha? Auxílio Picanha. Você acha que vai ter isso? Meu Deus do céu, é impressionante. Mas vamos lá, a outra flexão. De vez em quando eu ouço algumas pessoas falando assim: o Bolsonaro é a favor dos ricos. E aí eu pergunto, mas por que ele é a favor dos ricos? Aqui que leva você a pensar que o Bolsonaro é a favor dos ricos? Aí a resposta, né? Você não viu o tanto de rico que apoia o Bolsonaro? O tanto de empresário que apoia o Bolsonaro? O jeito é dar risada. O jeito é dar risada. Gente, diz uma coisa.
Pessoal da Globo que apoia o Lula, por acaso são pobres? Os cantores que apoiam o Lula, por acaso são pobres? Os advogados, pessoal da OAB que apoia o Lula, são pobres? Pessoal do sindicato, dos sindicatos que apoiam o Lula, por acaso são pobres? A classe jornalística, em sua maioria, que apoia o Lula, por acaso são pobres? Médicos, delegados, inclusive delegados da Polícia Federal, de vários órgãos que apoiam o Lula, são pobres? Responde pra mim. Responde aí embaixo aí nos comentários. São pobres? Você tá ficando louco? Nenhum deles são pobres. Então, se for assim, se a gente for partir desse ponto, que o Bolsonaro é a favor dos ricos, porque tem rico apoiando o Bolsonaro, então o Lula é a favor dos ricos também, porque tem um monte de rico apoiando o Lula. Né? Então, não tem nada a ver. Vamos a uma outra flexão. Hoje no grupo de WhatsApp, um dos grupos que eu participo, os caras estavam falando a respeito de empresário. Né? O que se mais ouve por aí é a respeito justamente disso. Que os empresários exploram os funcionários, né? Que os empresários são malvados, enfim. E hoje eu ouvi isso no grupo. E deixa eu falar uma coisa pra você que acha que o seu patrão te explora. Presta atenção. Você não é obrigado a trabalhar para o seu patrão. Aliás, você não é obrigado a trabalhar para um empresário. Você não é obrigado. Se você acha que os empresários te exploram, pede demissão. O que você está fazendo trabalhando para um empresário se você acredita que ele te explora? Se você acredita que ele está te oprimindo, o que você está fazendo trabalhando para ele? Pede as contas. Você é livre, você pode pedir as contas. E mais, se você acha que todo empresário é pilantra, safado, picareta, explorador, não se contente apenas em pedir as contas do emprego. Procure trabalhar para o seu vizinho, que também é pobre. É simples. Você não precisa trabalhar para o empresário malvadão. Trabalha para o seu vizinho, que é tão pobre quanto você. E peça para ele pagar para você mais do que o empresário malvadão paga. Olha só que legal, que interessante. Tá vendo? É por isso que você tem que ficar ligado nesse canal aqui. Que esse canal, você já viu o nome dele? Senso Crítico. Esse canal faz você raciocinar, faz você usar massa cefálica,
Tá vendo como eu dei sugestões para você não ser explorado pelo empresário malvadão? Vai por mim, mano. Vai por mim. Bom, vamos a outra flexão aqui. O Bolsonaro pode ter vários defeitos. E você pode não gostar dele por causa dos defeitos que ele tem. Como tem muitas coisas nele que eu não gosto. Tem muitas coisas que ele faz e fala que eu não concordo, que eu não gosto. Tem muitas coisas que ele fez e falou que eu não concordei. Mas ele é a melhor opção que nós temos. Certo? É a melhor opção que nós temos. E você pode não gostar dele. Ele pode ter vários defeitos, como eu disse. Mas uma coisa você vai ter que reconhecer, admitir. Uma coisa você nunca vai poder negar. O Bolsonaro foi o único chefe de Estado que não impediu você de trabalhar e de trazer o sustento para sua família. Foi o único. Ele se opôs até mesmo a chefes de outros países, de outras nações. Ele se opôs pelo seu direito de ir e vir. Daqui a 5, 10, 15 anos, quando você contar o que aconteceu aqui, nesses tempos, para os seus filhos, para os seus netos, quando você contar que nós tivemos uma pandemia, que pessoas foram impedidas de trabalhar, que pessoas foram presas por querer trabalhar, que pessoas foram impedidas de dar continuidade nos seus tratamentos médicos, porque só se falava em Covid-19. Quando você for contar essa história para os seus filhos, para os seus netos, lembre-se que, ao mesmo tempo, nós tivemos um presidente da República chamado Bolsonaro, que se opôs a todos esses ditadores para defender o nosso direito de trabalhar, de ganhar o nosso dinheiro e de trazer o sustento para nossa casa. Nunca se esqueça disso. Vou repetir, Bolsonaro pode ter todos os defeitos que for. Você pode não gostar dele. E você não precisa gostar dele. Mas você precisa reconhecer que ele defendeu o seu direito. Isso você nunca vai poder negar. Até pode, mas não seria honesto da sua parte negar isso. Agora, quem proibiu você de ir e vir foram os políticos que você hoje está apoiando. Pessoas perderam o emprego. Empresários fecharam as portas e nunca mais abriram. Pessoas perderam o emprego justamente por causa dos políticos que você está apoiando. Justamente por causa do político que você vai votar. Isso é sério. Isso é muito sério. Tá? Deixa eu ver o que mais.
Vamos ver se eu lembro aqui. Bom, bastante gente fala aí sobre o que vem acontecendo com relação às essas censuras aí, né? Muita gente falando, eu não esperava por isso. Pô, como assim você não esperava por isso? Isso aí vem sendo anunciado faz tempo. E não foi agora que isso começou, não. Isso começou na pandemia. Isso começou na pandemia. Né? E desde quando o Lula saiu da cadeia, ele está falando sobre censura. Né? Ele está falando sobre prender o Bolsonaro, prender os apoiadores do Bolsonaro. E tem um monte de gente, isso aí, tem um monte de gente dizendo, isso aí não vai acontecer não. Já está acontecendo. Já está acontecendo. Né? O Daniel Silveira foi um exemplo disso. Né? Aquela moça Bárbara, do Te Atualizei, teve o canal dela desmonetizado. Né? Eu me lembrei do episódio daquele filme, Tropa de Elite. Vocês lembram que estava tendo uma rebelião e aí mandaram chamar o cara dos direitos humanos. E aí o cara chegou lá, todo bam, e falou pro Capitão Nascimento, eu vou entrar lá, né, pra trocar ideia com os caras. E o Capitão Nascimento falou que não era pra ele entrar, que era melhor ele não entrar, e ele falou não, e ele bateu o pé e falou, não, eu vou entrar, porque se eu não entrar, ele falando pro Capitão Nascimento, se eu não entrar, vai ter uma carnificina lá dentro. O Capitão Nascimento virou pra ele e falou assim, a carnificina já começou. E é exatamente isso que eu falo pra vocês. A censura que o Lula prometeu que ia fazer caso ele ganhasse, já começou, já está acontecendo. Né? A gente só tem que torcer para que isso não piore. Porque tem muita gente falando assim, mas mesmo que o Lula ganhar, o Congresso tem a maioria dos deputados bolsonaristas, a favor do Bolsonaro. Gente, a gente não pode se iludir. O brasileiro de direita, ele não pode ser iludido. Vocês lembram o que aconteceu em 2018? Onde um monte de deputado, de candidato, se apoiou no Bolsonaro, apoiou o Bolsonaro apenas para ganhar popularidade, e depois que conseguiram se eleger, mostraram quem realmente eram. Vocês lembram disso? Ou vocês já esqueceram? Se esqueceram, tratem de se lembrar, porque é muito importante. Né? É melhor se surpreender do que se decepcionar. E tem um outro porém. Tem um outro porém. Quem está mandando no país nesse exato momento é o STF e o STE, que é praticamente a mesma coisa, porque quem está no comando do TSE, né, no caso, é justamente o pior ministro do STF. E você acha
que vai ser um problema para o Lula governar o país, caso ele ganhe, em 2023, caso ele ganhe hoje, né? Você acha que vai ser problema para ele comandar o país a partir de 2023, só porque o Congresso, a maioria, é apoiador do Bolsonaro? Não. Porque o que o Lula não conseguir fazer através do Congresso, ele vai jogar para o STF. E aí tem uma outra flexão também, muito importante, que eu já estava me esquecendo, só para terminar. Eu tenho escutado pessoas falando assim: o Lula não vai governar. O Lula não vai governar. E tenho escutado pessoas também falando: com esse Congresso que tem aí, com esse Senado que tem aí, dá para fazer o impeachment do Alexandre de Moraes. Gente, presta atenção. O presidente que foi eleito hoje, ele terá o direito de indicar mais dois ministros para o STF. Assim sendo, caso o Lula ganhe, ele vai indicar os 2 ministros dele. Ok? Esses 2 ministros entrando não vai ser diferente do que está sendo agora com o Alexandre de Moraes. E mesmo que o Alexandre de Moraes seja impeachmentado, depois que o Lula conseguir colocar os 2 ministros dele lá, já era. São mais 2 ministros que podem fazer o que o Alexandre de Moraes está fazendo agora. Né? Ou seja, mesmo que o Lula não fique na presidência, mesmo que ele ganhe a presidência, mas não fique, o simples fato dele ter o tempo para indicar 2 ministros já é o suficiente para esse absurdo que está acontecendo no Brasil continuar. Vocês acham que o Senado vai impeachment todos os ministros do STF? Bom, mas é isso. Acho que eu já falei tudo o que eu tinha para falar, já falei até demais, falei até o que não deveria falar, né? Mas tudo na vida tem um lado bom. E o lado bom desse canal aqui, de eu poder falar o que eu tô falando, é que o meu canal não tem fama nenhuma. O canal não é famoso. E eu nem sei se será. Então, o lado bom é que eu posso falar isso um pouco mais sossegado. Porque dificilmente isso vai chegar, né, nesses caras aí. Então, por enquanto, eu tenho total liberdade para falar. Beleza? E espero que vocês reflitam sobre isso. E amanhã não, daqui a pouco, né? Que Deus abençoe a gente. É isso aí. Fui.